Quando falamos em Santa Missa, sempre deveria vir ao nosso encontro, voltar o olhar ao Calvário, olhar para onde está Jesus crucificado. O que é então a Santa Missa? É a atualização, através de ritos, do único e verdadeiro sacrifício de Jesus na cruz. Só existiu uma Santa Missa, celebrada por Jesus Cristo, o único sacerdote, que começou na Quinta-feira Santa, com a instituição da Eucaristia, do sacerdócio. Sexta-feira, a entrega de Jesus na cruz, e o Sábado Santo à noite, na madrugadinha, com a sua ressurreição. A Santa Missa é passar por todo o mistério da nossa redenção. Para ter uma missa válida, é necessário aquele que oferece o sacrifício, ou seja, o sacerdote, não mais da descendência de Arão, mas da descendência de Jesus, do qual ele diz no Salmo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque, que ofereceu para Deus não um cordeiro para ser sacrificado, para ser imolado, mas uma oferta de pão e de vinho. Precisa do lugar onde é feito o sacrifício, por isso que precisa de uma mesa, que nós chamamos de altar, mas precisa da vítima. A vítima se faz através das espécies do pão e do vinho, que ao serem consagrados, se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Por isso que nós dobramos o nosso joelho diante da Eucaristia, que é o pão consagrado. Porque ali está o Cristo inteiro, não uma representação, não um símbolo, mas a sua presença total. E é isso que demonstra a nossa fé. Para louvar a Deus, que é a primeira finalidade da Santa Missa, que é a adoração, nós oferecemos a Deus Pai a vítima verdadeira, que é Jesus Cristo. Então a Santa Missa é o sacrifício de Jesus oferecido ao Pai. Todas as orações, todas elas, é dirigida ao Pai. Todas. Em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, mas dirigida ao Pai. Ou seja, nós estamos oferecendo o sacrifício de Jesus ao Pai. Por isso, como é pelas essas três pessoas, então a gente vai começar a Santa Missa invocando a Santíssima Trindade, o nosso Deus. Por isso que a gente fala em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, traçando sobre nós o sinal da cruz, o símbolo da nossa redenção. O padre saúda a Assembleia com as mesmas palavras dos apóstolos quando eles escreviam nas suas cartas: a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. A missa não é celebrada para o povo. Não é para vocês que eu estou celebrando missa. É para Deus. É para Deus. Por isso que você pode gostar ou não gostar. Você pode querer ou não querer ir. Porque a gente não vai para a missa para se sentir bem. A gente não vai para a missa para sentir alguma coisa. Quer sentir alguma coisa? Come alguma coisa gostosa na praça. Aí você vai sentir. Ou vai cumprimentar ou visitar alguém que você gosta. Ali você vai sentir. A missa não é para sentir, não é para você. A missa é celebrada para Deus, do qual você participa celebrando. O padre não celebra a missa sozinho. Nós celebramos a missa. O padre preside, mas é todo mundo que celebra juntos. Nós juntos estamos oferecendo a Deus o sacrifício, do qual nós também podemos colher todos os frutos deste sacrifício. A gente está ali para louvar o Senhor. A gente oferece e não busca. Nós estamos nos aproximando de algo santo, que é o oferecimento de Jesus no altar. No início já da Santa Missa a gente pede perdão dos pecados. E é por isso que nós temos o ato penitencial. E ali a gente pede a Deus o perdão dos nossos pecados, para participarmos dignamente dos santos mistérios. E depois, se for um dia de solenidade, como é o dia de hoje, dia de São João Batista, nós glorificamos a Deus, ou rezando, ou cantando, que é uma letra própria, cantada pelos anjos,
pela primeira vez no dia que Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. E esse canto, na origem da história da igreja, só era proferido pelo Papa, nas missas com Papa. Depois abriu também, ao longo do tempo, os bispos e depois difundiu com toda a igreja. A liturgia da palavra é para ser ouvida, é para ouvir a palavra de Deus, é para que a gente possa, ouvindo, cair no coração e transformar a nossa vida. O que cair no coração pelos ouvidos é aquilo que Deus preparou para você. E por isso que nós temos uma primeira leitura, sempre tirado principalmente do Antigo Testamento, com a sua consequência, que é o Salmo, que é a tradução orante daquilo que se leu. O Salmo é sempre responsorial, porque nós, como Assembleia, respondemos e repetimos aquilo que é parte do Salmo, porque a melodia é própria, a letra é própria para ser cantada, tem sua ritmo, sua métrica e etc. Nas missas solenes e domingos, temos uma segunda leitura tirada da carta dos apóstolos, seja ela de São Paulo, de São Pedro, de São Tiago e de São João e aí por diante. Depois nós aclamamos o Evangelho, nós aclamamos o Senhor que vai falar. Por isso que o Evangelho só pode ser proclamado pelo sacerdote ou pelo diácono, porque é o próprio Cristo que fala. E é por isso que nós ficamos de pé para a aclamação do Santo Evangelho e para a leitura do Evangelho, porque é Jesus que está falando, não com aquele povo há 2000 anos atrás, mas conosco. E tem a homilia que o padre faz a explicação da Santa Missa, e quando é domingo e solenidade, nós professamos a nossa fé. Fé essa que nós recebemos dos apóstolos e professamos pela primeira vez no nosso batismo. E aí nós entramos na parte da liturgia eucarística, que é a parte central da Santa Missa, que começa com o ofertório, e aqui o padre vai adentrando no mistério e na mística por trás de cada ato. O ofertório é muito mais do que alguém trazer uma cestinha para você colocar sua oferta material, que faz parte, porque nós colocamos algo que está muitas vezes nos sobrando, mas que a gente quer ofertar. Mas além disso, o ofertório é para você oferecer o seu coração, é para você oferecer a sua vida, é para você colocar no altar de Deus aquilo que você muitas vezes veio. É por aquele problema que você tem, é aquela consequência que ainda não veio, é colocar no altar de Deus, principalmente dentro daqueles recipientes que nós vamos oferecer para Deus. E na Santa Missa a gente não oferece o sacrifício em qualquer objeto. Por isso que nós temos o que chamamos de vasos sagrados. E aqui o padre vai mostrar, que fica e facilita, nós temos esse pratinho aqui que chama patena. Nessa patena se coloca o pão para oferecer ao Senhor. Aqui é para que a gente possa ter um lugar digno, onde o pão que vai se transformar o corpo de Jesus repouse. Não é em qualquer lugar, porque é Deus que se vai fazer presente. Enquanto todo mundo está oferecendo o coração e seus pedidos, para o pão ele vai fazer a mesma oração que muitas vezes os judeus faziam. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. E aqui acrescentou uma coisa que é interessante. O pão não se faz sozinho, é fruto da terra e do trabalho dos homens. E depois o padre acrescenta, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Depois, não sei se já repararam, o padre ele vai colocar, além do vinho, algumas gotas de água dentro do vinho. Por quê? Por 3 motivos. O primeiro deles é que judeu não tomava vinho sem água misturado. Certamente, por Jesus ser judeu, ele também bebeu água misturada com vinho. Segundo, é porque
Porque o padre faz uma oração que simboliza aquilo que a gente é diante de Deus. Quando está colocando a água, o padre fala: pelo mistério dessa água, deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Ou seja, a água somos nós, que ao inseridos no vinho se dissolve na divindade de Jesus. É a nossa humanidade dissolvida na divindade de Jesus. E o padre, da mesma forma, vai oferecer o vinho, como ele ofereceu no pão. A única diferença é que ele vai falar que agora vos apresentamos e que para nós vai tornar vinho da salvação. E depois o padre ele se inclina sobre o altar, porque fala da intenção do sacrifício, de coração contrito e humilde. Sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Eu acho essa oração muito bonita. Não é só o meu sacrifício, é o nosso sacrifício. E para deixar isso mais claro ainda, o padre convida a Assembleia para rezar, para que Deus aceite o sacrifício. Porque não é simplesmente oferecer, Deus tem que aceitar. Por isso que ele vai dizer: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nós dizemos para Deus: receba o Senhor, Deus, por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, desses que estão aqui e de toda a sua santa igreja, e para todo mundo que não está aqui também, porque aquilo que a gente celebra serve para aqueles que estão, para aqueles que estão longe e para aqueles, inclusive, que já faleceram.